Você continua nessa relação porque existe amor ou porque você tem medo do que acontece se você disser não? Até que ponto ajudar virou uma escolha? Em que momento passou a ser uma dívida que você não consegue quitar? Você se sente culpado por machucar alguém ou por finalmente tentar se proteger? Muitas pessoas passam décadas sofrendo em silêncio antes de tomar a decisão de se afastar da própria família, de algum parente ou de algum amigo. E isso não acontece por fraqueza. Acontece por um mecanismo psicológico muito poderoso que é chamado de FOG, Fear, Obligation and Guilt. Medo, obrigação e culpa. O medo é plantado cedo. Medo da rejeição, do abandono, de ser visto como ingrato, ingrata. A obrigação vem como uma dívida eterna. Eu te dei a vida, então você me deve obediência. E a culpa vira a arma diária. Olha o quanto você faz sua mãe sofrer. Nós sacrificamos tudo por você. É importante entender que o FOG não acontece só entre pais e filhos. Esse mecanismo pode existir entre mães e filhas, pais e filhos, irmãos, avós, tios e também em amizades, relações afetivas, ambientes religiosos e até profissionais. Sempre que alguém usa o medo, obrigação ou culpa para controlar, silenciar ou manter o outro preso, o FOG está ativo. Não é sobre grau de parentesco, é sobre dinâmica de poder, onde o amor exige sacrifício constante, onde o limite é visto como traição e a autonomia como abandono. O vínculo deixa de ser saudável, seja ele familiar ou não. Essa combinação cria uma névoa mental. A pessoa começa a acreditar que se está sofrendo, a culpa é dela, que talvez ela nunca seja boa o suficiente. Isso se conecta com algo muito comum. Quando pais afastados são questionados, eles dizem: eu não sei por que você se afastou. Foi assim do nada. Mas não foi do nada. Houve conversas, houve pedidos de limite, houve choro, houve dor. O problema é que em famílias disfuncionais, a dor do filho é apagada, distorcida ou ignorada. Quando ninguém escuta, chega um ponto em que parar de explicar vira uma forma de sanidade. O silêncio final não é frieza, é o último recurso quando não tem mais escuta. Se você chegou aqui agora, deixe-me apresentar rapidinho. Meu nome é Simone Filetti e você está no canal Vida Sem Rótulos. Aqui a gente fala de tudo. Vida real, estilo de vida, pensamentos sobre a vida, relações, escolhas difíceis, saúde mental, emocional. É um espaço para quem quer viver melhor, com mais consciência, um dia de cada vez. E agora, bora pro vídeo. Quando a infância é roubada, muitas pessoas que hoje cortam laços foram crianças que viraram o apoio emocional dos pais. Confidente de mãe, mediador de pai, adultos antes da hora. Essa criança aprendeu uma lição perigosa. Meu valor está em ser útil. As minhas necessidades incomodam. Na vida adulta, quando a pessoa tenta crescer, se diferenciar, colocar limites, o sistema entra em pânico. Porque limites ameaçam o controle. E aí surge um padrão muito comum chamado DARVO, negar, atacar e intervir os papéis. Vão dizer, isso nunca aconteceu? Você que é sensível demais? Ai, olha o quanto que você está me machucando. De repente, quem tentou se proteger passa a se sentir culpado por existir. Esse ciclo desgasta a pessoa completamente, até que a pessoa entende. Não existe diálogo quando o outro só quer poder. Nesse contexto, o afastamento não é raiva, é lucidez. A ovelha negra e o preço da integridade. Muitas famílias, elas funcionam como um clã. Existe um roteiro de como você deve pensar, viver, acreditar e ser. Quem sai desse roteiro vira o problema. É a
a chamada ovelha negra muitas vezes. E ela é a pessoa mais saudável do sistema. E quem percebeu o mofo emocional e se recusou a fingir é essa aí, essa ovelha negra. Quem percebeu o mofo emocional e se recusou a fingir que estava tudo bem. O amor, então, passa a ser condicional. Nós te amamos desde que você seja bem do jeito que nós queremos. Então, gente, isso não é amor. É um contrato de submissão. As relações não podem ser assim. A pessoa começa a andar pisando em ovos, se diminuir, fica engolindo humilhação para pertencer àquele lugar. Até que surge uma pergunta inevitável. Por que eu continuo tentando tirar leite de pedra? Cortar laços nesse ponto é aceitar a realidade. É fazer o luto da família que nunca existiu. É aceitar que nasceu numa família disfuncional. É escolher a solidão digna em vez dessa convivência que adoece. E finalmente você vai lá, cheio de medo, de coragem e rompe a relação. Nem sempre precisa falar, fazer discurso. Isso pode acontecer logo depois de um episódio ruim, de uma briga, de uma discussão. Ou depois de apenas você refletir que você não quer mais passar por aquilo, que você não quer mais aquilo na sua vida. Do rompimento ao silêncio, sem responder mais. Às vezes um bloqueio pode acontecer nas redes sociais, WhatsApp. Às vezes é necessário. O silêncio fica pesado, se instala ali, seu pensamento ainda fica persistindo, você luta para fugir desse pensamento. Até que uma semana depois, você pode não ter mais esse pensamento, mas ainda tem o silêncio. Mas não está tão pesado mais. Você rompeu aquela situação, você saiu dali. Depois desse rompimento vem um alívio, mas diminui a ansiedade. O medo deles fazerem algum contato desaparece. Até porque você decidiu, você tomou a decisão de que não vai mais falar com eles de maneira nenhuma. O limite foi imposto. Você começa a descobrir quem você é, sem aquela sombra, sem aquela coisa ali presente o tempo todo. Mas junto disso eu sei que vem um luto. É uma morte da esperança que você sempre alimentou de que poderia funcionar aquele relacionamento, que teria conserto. Você se torna órfão de pais vivos. Diminuir o círculo de amigos e parentes é perder alguém que você construiu histórias. Então, você não caminha mais com esse seu lado, é um outro lado que você vai conhecer. E você percebe que o sangue existe, mas o vínculo não. Você carrega uma história em comum que já não encontra lugar no presente. E tudo bem, é difícil. Mas como tudo passa. Você vai ainda vivenciar datas comemorativas que podem doer, mas você pode resolver isso. A sociedade julga, isso vai acontecer. A sociedade sempre julga. E isso não diz respeito a você, diz respeito a eles. Você vai ter um pouco de culpa, mas somente se você continuar a alimentar isso dentro de você. Então, evite alimentar a culpa. Mas uma coisa, de fato, muda profundamente. A sua energia, que antes era gasta sobrevivendo, agora você pode usar para viver a sua vida. A cura passa pela construção de uma família que você escolhe. Pessoas que respeitam limites, pessoas que te amam de verdade, que não exigem que você se destrua para pertencer. Antes das atitudes práticas, quando o rompimento acontece, muita gente acha que acabou ali. Mas na verdade é depois do rompimento que começa o verdadeiro trabalho interno seu. É nesse momento que surgem tudo que eu já falei, a culpa, os pensamentos repetitivos, as crenças antigas e o medo de você estar fazendo algo que é errado. E não é errado. Você não tem que viver com pessoas tóxicas. Por isso eu vou compartilhar aqui com vocês práticas que costumam ajudar e muito quem passou ou está passando por esse tipo de ruptura. Elas não apagam a dor, não é de um dia para o outro, mas impedem que você continue sangrando por dentro, machucado por dentro. Antes de eu terminar e antes de eu entrar com essas dicas, eu quero dizer aqui a vocês que eu tenho isso na minha família. Eu fiz uma ruptura dessa com uma pessoa da minha família, do meu próprio sangue, porque ela era uma pessoa que me deixava mal, era uma pessoa tóxica. E a convivência começou a ficar insuportável e pesada demais, além de várias coisas ruins que fizeram comigo. Então aquele pedaço da família eu excluí
não converso. Mas o primeiro passo para fazer isso foi uma briga horrenda que aconteceu. Nessa briga houve a ruptura. Nessa briga eu declarei, não quero mais. Nessa briga eu disse, chega, eu não vou conversar mais com vocês. E isso já vem desde 2018. Eu nem lembro quanto tempo faz, para você ter uma ideia. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É sério. Foi importantíssimo ter feito isso. E no começo eu tinha tanta raiva que eu não conseguia ouvir falar no nome deles. Por isso que eu quero passar essas dicas para você, porque foi somente a primeira dica. Primeira dica. Foi a dica que conseguiu fazer com que eu parasse de ter uma convulsão cada vez que falava o nome deles, entendeu? Eu já brigava, eu esperneava, eu não queria saber, para de falar, e eu já xingava, eu já saía da... Eu não suportava. Eu não suportava ouvir o nome, eu não queria notícia, eu não queria nada. Então, esses passos aqui eu fiz. Por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. E, inclusive, o primeiro passo é o mais importante de todos, é o que você precisa fazer imediatamente. Você não vai conseguir, às vezes, no começo. Se você tiver com muita raiva, você não vai conseguir fazer. Você vai deixar passar um pouquinho. Mas faça principalmente a primeira dica que eu vou dar agora. Faça essa dica. Porque é ela principal que te ajuda a se manter firme no seu processo. E, gente, tá tudo bem. Tudo bem romper com pessoa que é tóxica. Não interessa se é do teu sangue. Do mesmo jeito que existem pessoas que não são do nosso sangue, mas parecem um irmão da gente. A gente tem tanta afinidade, tanta coisa boa, tanta história junto daquele amigo, daquela pessoa que não tem teu sangue e ela é tão maravilhosa, entendeu? É seu irmão. É seu irmão. E tá tudo certo. Você fica com essa pessoa e como se ela fosse da sua família. Do mesmo modo, existem pessoas na tua família que não tinha que ter nascido em outra, porque não é possível que seja da sua. Não bate. E você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Não se culpe. Mas vamos lá. Dicas. O primeiro passo é perdoar. Ore. Encontre o que você acredita para perdoar. Sem esse perdão, vai existir a culpa te derretendo por dentro. Isso aqui nem é dica, gente. Isso aqui é sobrevivência. Eu quero acrescentar algo importante. Perdoar não é concordar e esquecer. Perdoar, nesse caso, é romper o vínculo emocional que é invisível e que ainda te prende a uma dor. Só vai sair a dor se você perdoar. Perdão não é para o outro, é para você não carregar mais o peso de algo que já te machucou demais. Enquanto não há perdão, a pessoa continua morando dentro da sua mente, mesmo longe de você. Então, perdoe. Detalhe, não é para esquecer o que te fizer. Eu quero esquecer. Não, perdoe, mas não esqueça. Por quê? Por que não esquecer? Para não correr o risco de ir lá de novo. Não é para esquecer, é para saber, é para ter consciência do que te fizeram. Tenha essa consciência, não é para esquecer. É para olhar para isso com um distanciamento emocional que não te machuque mais. Por isso, perdoe. Perdoe. Eu de fato acho que eles não sabem o que fazem. Segunda dica, policie a sua mente. Depois do rompimento, tem pensamentos que ficam insistindo em voltar. Lembranças, cenas difíceis, fáceis, deliciosas, frases cruéis. E aqui entra uma postura ativa. Você precisa enfrentar o pensamento e não fugir dele. Vai lá, como eu já falei várias vezes, questione, conteste, interrompa. Não deixe o pensamento vir e ficar ali te enchendo o saco. Seja firme com o seu ego. Vai lá e diz, eu já decidi, isso não me serve mais. Para de falar no meu ouvido, tá? Você não quer mais aquilo te incomodando, então não alimenta, enfrenta. Quando você perdoa de verdade, isso fica mais fácil. Quando vem o pensamento, fica mais fácil. Por isso que a primeira dica é importante. O nome da pessoa pode até surgir, mas não vai doer mais. Você pode ouvir falar, mas você vai ficar de boa. Porque você decidiu, você encerrou esse ciclo. O pensamento não é uma verdade absoluta, ele é só um pensamento, tá? E é aquele ego que fica querendo mandar em você. Mas você pode mandá-lo parar. Você tem esse poder. Então seja incisivo, persista e o pensamento vai desaparecer. Confia no processo. 3. A dica 3 eu já falei várias vezes aqui, não se culpe. Você fez uma escolha pela sua saúde mental. Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade emocional. Você não é obrigado a conviver com pessoas tóxicas. Ninguém é obrigado, sejam elas do seu sangue ou não.
Aqui é essencial vencer uma coisa muito poderosa, gente. A crença. A crença. Ah, mas é a mãe. Ah, mas é o pai, é a tia, é o irmão. Isso é crença. Foi seu melhor amigo uma vida inteira. É crença. É uma crença da sociedade de todos. O que existe é a sua vida, sua vida. E para você viver essa vida em paz, sem dor constante, sem humilhação emocional, você precisou se afastar de quem só te fazia mal. Nenhum laço biológico dá direito ao abuso, nenhum, zero. Nenhuma história compartilhada obriga você a se destruir. Nunca seja obrigado a adoecer para provar amor. Destrua essa crença, tira ela. Essa ideia de que amor exige sofrimento, ela não nasce em você, ela é ensinada. É uma construção social antiga, reforçada por frases prontas, por esse moralismo que ainda impera, um medo enorme de julgamento. A sociedade, ela romantiza o sacrifício, normaliza a dor e chama de virtude aquilo que na prática destrói a pessoa. Mas é uma crença, não é a verdade. É só algo repetido muitas vezes até parecer uma lei. E você não é obrigado a carregar uma crença que te adoece. Amor não exige anulação, não pede silêncio, não cobra feridas como prova. Você pode e tem o direito de escolher uma forma de amar que não machuque você. Você tem esse direito. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Que amor é esse que não tem acordo? Que amor é esse que não flexibiliza? Que amor é esse que é rígido? Isso não é amor. Rapidamente vou apresentar o amor para vocês. Amor é leve. O amor é limpo. Amor é consistente. Amor é construtivo. O amor faz concessão. O amor se arrepende. O amor perdoa. O amor entende, até rimou. O amor ele abre, ele não fecha. O amor não reduz, ele multiplica. O amor ele facilita. Então, se tá puxando demais a cadeira e a pessoa não senta para conversar e acordar com você, deixa a cadeira ali. Levanta você da sua e vai sentar num lugar muito mais confortável, em que haja reciprocidade e que você consiga sentir esse amor que eu acabei de contar aqui. Que ele existe, tá? Cortar laços não é falta de amor, é amor próprio. É dizer, o trauma para aqui. Eu não carrego mais o que não é meu. Eu escolho viver sem culpa. Você não é cruel, você é corajoso. A paz que você constrói vale o luto que você enfrenta. Você trocou uma relação que adoecia por uma vida que pode finalmente florescer. E se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui no canal, que aqui a gente fala verdades difíceis, mas libertadoras. Lembre-se, viver sem culpa também é um direito seu.